pensar sobre esse ponto de vista? Ora, o primeiro passo que ele poderia trabalhar seria ele organizar as atividades que ele vai propor para os alunos de uma maneira bem focada. Porque quando você percebe que há uma falta de atenção, você vê que junto desse estado do aluno, há uma perda de foco nas atividades. E o que causa a perda de foco? Eu pergunto para você, para o Tiago, então. Me diga, o que você imagina que pode causar uma perda de foco? Seja numa aula ou na vida de um indivíduo, de um jovem adulto que está na faculdade ou de um adolescente já iniciando a vida adulta. Talvez algo mais interessante ou mais atrativo momentaneamente do que a aula em si. Talvez a aula seja muito monótona, aí o aluno acaba perdendo a atenção ou se desconcentrando e acaba indo se distraindo com outras coisas, como por exemplo celular, ou ficar disperso mesmo durante a aula, né? Isso é Exatamente. um ponto. Então há um balanço do que você está falando entre um excesso de atividades que podem ter o mesmo apelo de uma aula, né, a mesma atração de uma aula, em comparação com a aula propriamente dita, que é o foco. Então, primeiro passo, eu até recomendo os alunos. Eles falam, professor, eu não consigo estudar em casa. Daí eu pergunto para ele, onde você estuda? Ah, a gente mora lá com 5 colegas, um apartamento pequeno, aí todo mundo fica reunido, eu fico lá no canto da sala estudando. Aí já começa a indicar a situação de excesso de informações simultâneas para ele tentar focar no estudo. Se os colegas começam a falar de um assunto que interessa a ele, você acha que ele vai ter atenção e foco para estudar? Então, reduzir as fontes desnecessárias naquele momento de informação para poder focar no que interessa. Então, esse é o primeiro passo. Né? Agora, e cabe ao professor também, ou quem vai organizar as atividades, e saber que há um limite humano de manutenção da atenção. Poucas pessoas conseguem permanecer por um prolongado período com foco numa mesma atividade. Então, você tem que fazer pequenas pausas para recuperar, descansar e depois voltar a essa atividade focada. Né? Então, é natural, ninguém consegue. Muitos não conseguem, não posso dizer ninguém, mas muitos não conseguem permanecer por um prolongado período. Principalmente quando a pessoa que está falando, ela pode não ter uma entonação assim, motivante ou assim, que direcione, que motive as pessoas. Né? Então pode, quando você vai a uma peça de teatro, por exemplo, assistir a um monólogo, se o ator não for bom, o que vai acontecer? Monólogo, você já deve ter tido a impressão do que pode causar inicialmente quando você convida uma pessoa, vamos assistir um monólogo. Monólogo é uma pessoa falando sozinha num palco. Tá? Se o ator não for bom, não tiver uma entonação ou incentivar a atenção das pessoas, a vida vai ser bem difícil para ele. Né? As pessoas não vão assim, gostar da peça. Então, essa é a situação. A forma como é passado o conteúdo por um período mais prolongado pode ser também causadora dessas situações. Então, é uma combinação de fatores. Né? É claro que alguns têm o dom, o benefício da natureza própria de conseguir manter a atenção sob quaisquer condições. Tem algumas condições mentais mesmo da pessoa, da própria natureza de uma pessoa, que permitem que ela tenha um foco muito maior. Então, e algumas vezes essa situação que a pessoa fica focada por prolongados períodos de tempo sobre quaisquer situações é
pode até ser considerado uma condição patológica mesmo, uma doença, né? Vou dar um exemplo de um caso que é publicamente conhecido, que é o de um economista que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, o Vernon Smith. Ele se anunciou, né, como pessoa que tem uma... Assunto maneiro, é mesmo? Fique atento para a segunda parte deste episódio. Toda sexta-feira, às 15 horas nas plataformas de streaming e YouTube. Siga também o Projeto Pay no Instagram.